Vamos trazer lá o Fernando Haddad, que está conversando lá no ICL Notícias. Vamos ver juntos. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu no primeiro dia, né, eu estava, inclusive, ao vivo, dando uma entrevista quando o tema do tarifaço surgiu, né? Eu falei, olha, me parece um tiro no pé, né? Me parece uma decisão impensada, porque você tarifar commodity é uma coisa que não faz o menor sentido. Sobretudo porque você vai encarecer produtos que são consumidos diretamente pelos consumidores, não pela indústria, não são insumos necessariamente da indústria, também insumos. Mas quando você exporta café, suco de laranja, carne, você vai encarecer a mesa do café da manhã, o almoço, a janta do pessoal dos Estados Unidos. Eu falei, isso vai acabar tendo... Aí veio uma segunda notícia, né, que foram as exceções, uma lista enorme de exceções, que está sendo ampliada agora. Em virtude semana passada, né? Em virtude dos efeitos sobre a economia americana. E nós tivemos a oportunidade de conversar com o presidente Lula, né, no detalhe, né, sobre a pauta de exportações do Brasil para os Estados Unidos, e eu me lembro que ele ficou muito surpreso com o fato de que, primeiro, nós estamos exportando metade do que nós exportamos para os Estados Unidos como proporção da pauta de exportações do começo, né, do século para cá, né, do primeiro mandato dele para cá. Então o Brasil se diversificou muito. Segundo lugar, 2/3 das exportações não estavam sendo afetadas. E a parte que estava sendo afetada, que era em torno de 4% das nossas exportações, mais da metade eram commodities que iam ser rapidamente redirecionadas para outros mercados. Então eu falei, presidente, eu não estou querendo me precipitar aqui, mas eu acho que nós vamos segurar bem. Agora, é óbvio que nós precisamos de um plano de contingência. Não dá para fingir que não aconteceu, porque talvez não tenha impacto macroeconômico, mas certamente microeconômico vai ter. Aí nós, depois de 15 dias, lançamos um plano de contingência, que foi formulado a muitas mãos, Fazenda, MEDIC, Casa Civil, Mapa, né? Aí nós conseguimos mandar para o Congresso, que recebeu muito bem, o mercado recebeu muito bem, um plano de absurdo, contingência Lucas, via BNDES para atender as empresas numa condição muito especial, né? E o presidente continua fazendo aquele trabalho que ele gosta de mascate, no bom sentido, né, de botar o Brasil debaixo do braço, Bom vendedor, isso. E mostrar... Nós produzimos coisas muito boas, as melhores do mundo. Então, nós não temos dificuldade de realocar as nossas exportações, né? Então, eu acredito que isso vai passar, porque, efetivamente, foi uma ingerência, né, de um país sobre nós, num assunto que não é nem do Executivo, é da Justiça, né? É a Justiça que está reagindo a Magnitsky, a esse tipo de intromissão descabida, na minha opinião. E eu acredito que o presidente tem sido muito sóbrio. Você não vê bravata, você não vê... o presidente não está usando isso para fazer palanque, né? Como chefe de Estado, está se colocando com muita sobriedade, com muita tranquilidade. O vice-presidente, da mesma forma, né, que conduz as negociações quando existe espaço, né, porque nesse momento estão todos obstruídos. Mas eu acredito que, passada essa fase aguda que nós estamos vivendo, né, que é o julgamento, daqui a pouco sai a decisão, a publicação da decisão, eu acredito que isso vai ser superado, porque não tem nenhuma base, né, nem política, nem econômica. Ela realmente foi uma coisa que só pode estar baseada em desinformação, essa decisão. Não tem outra explicação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque é meio que lugar comum, é uma frase batida, né? Que crises são momentos de oportunidade. Crises são difíceis, sempre. Crises são traumáticas, crises trazem coisas ruins, senão não eram batizadas dessa maneira. Mas é verdade, sim, que crises elas representam um rearranjo das peças no tabuleiro.
E a gente está vivendo uma crise, sim, nessa relação que a gente tem com os Estados Unidos, de toda a ordem, não só comercial, mas diplomática, etc. Aqui no Brasil, a gente está vivendo também um momento de enfrentamento de problemas que a gente nunca teve a coragem de enfrentar aqui, com esse julgamento de generais, julgamentos de figuras políticas super importantes, o que muita gente poderiam até caracterizar como uma crise, né, que a gente tem, apesar de que não no sentido econômico, mas sim um momento muito importante, e talvez uma chance que a gente tem de rever várias coisas que a gente tem aqui no Brasil, uma chance única. Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa, tudo que a gente tem de bom aqui no Brasil, a gente manda para fora. A gente é um dos maiores produtores de alimento do mundo e a gente tem que pagar caro o azeite, tem que pagar caro carne, tem que pagar caro o café, tem que pagar caro o açúcar. Seria esse momento, um momento, sim, de muita preocupação, a gente fala muito sobre isso, mas também um momento auspicioso para o país, no sentido de talvez fazer mudanças estruturais que há muito tempo a gente sente que existia necessidade para fazer, mas nunca teve ali o momento que parecia adequado. Seria esse, talvez, o momento adequado para ousar fazer mudanças estruturais que nunca foram feitas no país? Olha, Eduardo, eu compartilho esse sentimento. Bom, primeiro que nós estamos fazendo a maior reforma tributária da história do Brasil, né? Aquele caos tributário vai ser superado em muito pouco tempo, e isso tem uma implicação social muito grande, porque toda a litigância contra o Estado em torno de tributos beneficia o andar de cima. Nunca beneficia o dono da padaria, o dono da farmácia, o dono do pequeno comércio. Não, é sempre o andar de cima que é beneficiado pelo caos tributário. Então, o fato da gente superar o caos tributário com a reforma tributária, a digitalização do sistema tributário, é uma grande coisa. Agora, vamos tocar num assunto que você mencionou. O Brasil viveu inúmeras tentativas de golpe e nunca puniu uma tentativa de golpe. E, invariavelmente, quando você não pune a tentativa, o golpe acaba acontecendo. Ele não acontece naquele momento, porque é uma tentativa, mas a impunidade convida o golpista a se reorganizar. Ele se reorganiza. Então, nos anos 50, né, nós acompanhamos Getúlio, Juscelino, Jânio, até que uma hora o golpe chegou. Então, a história ensina, você tem que punir a tentativa, porque senão o golpe vai acontecer. E é isso que o Supremo, em boa hora, está fazendo. Está caracterizada a tentativa? Tá, pune. Porque se não punir, ele vai acontecer. Isso é uma coisa muito significativa na história do Brasil. Quem conhece a história do Brasil, né, a proclamação da República foi um golpe, em grande medida, foi um golpe. E um golpe dado como troco da abolição da escravidão. Né? Não é à toa que, no dia 14 de maio de 1888, lançaram um movimento republicanos de última hora. Foi o pessoal que, com a abolição, rompeu com a monarquia, eram monarquistas que romperam com a monarquia para se apossar do aparelho de Estado, que é o que nós temos até hoje no Brasil. Então, quando falam que a abolição da escravidão não teve indenização, para os negros, não. Mas para para os fazendeiros, eles receberam o Estado em indenização, do qual eles não querem largar de nenhum. A classe dominante do Brasil controla o Estado brasileiro, né? Isso é muito diferente do resto do mundo, porque no resto do mundo, desenvolvido, você tem classe dominante, mas você tem uma coisa que no Brasil é muito difícil de se organizar, que é uma classe dirigente, que não se confunde com a classe dominante, que não se confunde com os interesses particularistas dos grupos econômicos, que trata de temas gerais, envolvendo desenvolvimento, envolvendo desigualdade, envolvendo em coesão social, que é um outro departamento. Uma classe dirigente, na minha opinião, poucas vezes no Brasil, poucos momentos do Brasil, ela se manifestou. Né? A questão da desigualdade. Nós estamos aí na boca para definir uma questão crucial. Às vezes
me perguntam, essa questão da reforma do imposto de renda não é muito pequeno? 30 bilhões que deixam de ser pagos pelo quem ganha até 5 mil, 30 bilhões que os super ricos vão passar a pagar e não pagam nada. É a primeira vez que o Estado brasileiro começa a mexer no tema da desigualdade. Uma coisa é combater miséria, uma coisa é tirar o Brasil do mapa da fome. Super importante. E o presidente Lula, pela segunda vez, está fazendo isso, tirando o Brasil do mapa da fome. Agora, o tema da desigualdade, convenhamos, nós raramente tocamos. Eu penso que teve um momento muito importante, que foi o acesso dos pobres à universidade, no primeiro e segundo mandato do presidente Lula. Eu tive o privilégio de estar à frente do MEC num momento em que você não tinha pobres, pretos e periféricos, como se diz, na universidade, e nós fizemos a maior expansão de acesso da história do Brasil. Essa galera que vocês entrevistam aqui muitas vezes é fruto dessa geração. E tem de todo jeito. Os mais radicais, os menos radicais, mas todos têm uma coisa em comum. Querem transformar o Brasil. Querem ver esse país encarar de frente as suas mazelas. Então, você está propiciando um debate muito importante, que é tocar no tema da desigualdade de uma vez por todas e transformar esse país para valer. A gente está entre os 10 piores países em termos de distribuição de renda do mundo. Se a gente não tocar nessa ferida, nós nunca vamos ter desenvolvimento no Brasil. Cresce um pouquinho, dali a pouco não tem para quem vender, para de crescer, e assim a coisa vai, né? Aquele stop and go infinito, né? Eu penso que o acesso à universidade por parte dessas pessoas, dos favelados do Brasil, do povo do campo, do MST, todo mundo, vai fazer com que uma nova consciência cívica em torno de temas intocáveis até aqui possam representar uma esperança de mudança. Então é isso, eu acho que você tem razão quando você fala, olha, quem sabe nós esteja se anunciando um tema, né, de efervescência, como nós já vivemos no passado. Temas de efervescência em relação ao nosso destino. O que nós queremos desse país? Né? Então, eu acredito muito que as pequenas reformas que o Brasil sofreu para melhor, progressistas, elas de gota em gota, assim, elas estão criando um ambiente que vai acender a imaginação sobre o destino do Brasil. Nós já tivemos isso no passado. Veio golpe, veio isso, veio muito retrocesso. Mas tem uma chama que está voltando a apaixonar os brasileiros e, de certa maneira, a gente viu isso no domingo. Né? Uma vontade de Brasil, vamos chamar assim. Boa. Ministro, ao encontro do que o Eduardo lhe perguntou, com um caráter um pouco mais específico, eu quero falar de meta de inflação. Vamos, gente, superchat. E a pergunta específica é: por que o Conselho Monetário Nacional, já com maioria indicada pelo presidente Lula, ratificou uma meta de inflação de 3%? Queria lhe ouvir a respeito disso, e o senhor não acha que, em última análise, isso compele a execução de uma política monetária suicida, digamos assim, e se o senhor repetiria essa decisão? Olha, a pergunta é boa, mas assim, você tem que ver o contexto em que essa decisão foi tomada. Né? Primeiro, que nós tivemos um período muito complexo em que, durante 2 anos, nós tivemos que conviver com o presidente do Banco Central indicado pelo governo anterior, mas com uma especificidade. Uma coisa, quando o Brasil estava polarizado em torno de 2 forças democráticas, né, PT e PSDB, o PSDB participou da redemocratização do Brasil. Você está falando de um Mário Covas, de um Franco Montoro, de um Fernando Henrique. Participaram, né, José Serra, Geraldo Alckmin, todos participaram da redemocratização do Brasil. Então você tinha uma força de centro-direita, uma força de centro-esquerda, se alternando no poder. Tinha uma sacanagem ou outra? Tinha, mas pô, vamos dizer que uma caneladinha, o juiz ia lá, dava um cartão e a coisa voltava ao normal. Nós não estamos nessa situação.
Desde que o bolsonarismo ocupou o espaço da direita, né? Portanto, a partir de 2018, nós não estamos numa situação normal, nós estamos numa situação excepcional. Essa história, ela vai ser contada. No momento adequado, ela vai ser contada. Né? Do que aconteceu no processo de transição por 2 anos da presidência do Banco Central, do Roberto, para o Gabriel. Isso vai vir à tona, porque os personagens vão poder contar o que aconteceu o ano passado, o que aconteceu lá na XP, em Washington, o que aconteceu no final do ano passado. Essa história vai vir à tona. Nós estamos, César, driblando crise toda semana, pô. E crises muitas vezes artificialmente construídas. Entendeu? Então, eu acho que nós fizemos bem de sair do calendário gregoriano e ir para a meta contínua, para, evidentemente, primeiro adequar o Brasil ao resto do mundo. Ninguém tem meta calendário. Toda a meta ela vai sendo buscada ao longo do tempo. Em segundo lugar, a inflação estava em 3 naquele momento. Então era uma coisa meio absurda você botar uma meta maior do que a inflação percebida pela população. Né? Então nós temos... eu não acredito que a decisão tenha sido equivocada. Então, respondendo à tua pergunta, eu acredito que nós tomamos a decisão correta à luz daquelas circunstâncias e eu faria de novo. Eu mudaria de calendário para contínua, mas sem alterar o centro da meta. Ministro, eu queria falar um pouco dos desafios desse momento, diante de um Congresso que, em sua maioria, representa interesses de grupos privilegiados, com as próprias travas também que são impostas pelo arcabouço. Como é que o senhor vê hoje, qual o maior desafio para a gente conseguir avançar numa política orçamentária e tributária que, de fato, atenda aos interesses do público? Olha, eu penso que, do ponto de vista tributário, nós estamos corrigindo enormes distorções. Assim, as maiores herdadas por um governo. Né? Um imposto sobre consumo absurdo, uma guerra fiscal entre estados absurda, uma deterioração da base fiscal do orçamento federal, uma quantidade enorme de isenções, fruto de lobbies, fruto de interesses particulares. Nós estamos revendo tudo. Né? Pega a desoneração da folha. Quantos ministros tentaram reverter? Pelo menos uns 4 antes de mim. Nós conseguimos reverter. O PERSE, uma crise danada com o PERSE. Nós conseguimos um acordo no Congresso para reverter. A questão da isenção de offshore e fundos fechados. Várias tentativas. Nós conseguimos reverter. O voto de qualidade do CARF, que era um escândalo. Esse, para mim, é o maior de todos. As pessoas não... Engraçado, não se deu a publicidade que deveria ter sido dada a isso. A Receita Federal foi privatizada. É isso aí. Essa que é a verdade. Nós republicanizamos a Receita Federal, que agora assumiu, inclusive, tarefas importantes no campo da segurança pública, como foi a Operação Carbono Oculto, por exemplo, que foi uma operação que começou com a Receita Federal, fizeram aqui a parceria com o GAECO de São Paulo, e arrebentaram lá um bunker ali de fundos que ninguém sabe origem, procedência, destino daquela dinheirama toda. Sexta-feira nós tivemos apreensão de 50 milhões de litros de combustível, também se valendo de brechas legais para fazer entrar combustível aqui, depois a associação com postos de gasolina. Quer dizer, a Receita está atuando em favor da segurança pública, né? Então, está acontecendo muita coisa no Brasil, e como nós estamos num ambiente muito assim, apaixonante, vamos chamar assim, nem sempre se dá o valor para o que está fazendo, mas é um legado que vai ficar. Essas coisas todas, republicanizar a Receita Federal é uma coisa muito importante. A Receita Federal está tomada pelo bolsonarismo. E hoje, né, você tem uma Receita republicana, que está aprovando leis importantes do Congresso Nacional. Agora podemos ter a oportunidade de aprovar o devedor contumaz, aprovamos preço de transferência para evitar subfaturamento de exportação para o exterior, uma série de coisas. Você fazer o rol do que foi aprovado,
Eu sempre digo isso, não é para fazer média. O Congresso, tão criticado, apoiou 70%, 80% das medidas da Fazenda, depois de explicar. Então não é que nós ficamos só o Executivo lutando sozinho. A gente sentava lá com a turma e falava, gente, vamos botar ordem nisso aqui. Então tem muita coisa que a gente tem que criticar mesmo, porque não dá para passar pano, mas tem muita coisa que a gente tem que reconhecer, que senão a agenda não vai avançar. Eu preciso do voto dos parlamentares para concluir a reforma do imposto de renda, para concluir o fechamento do orçamento para o ano que vem, para dar mais estabilidade fiscal para... Agora, nós recuperamos investimentos importantes em saúde, em educação, em infraestrutura. O Brasil está investindo muito em infraestrutura, como há muito tempo não fazia. A agenda do Renan Filho, do Silvio Costa Filho, a agenda do Jader, no Minha Casa Minha Vida, as coisas estão acontecendo. As pessoas estão vendo. Estamos entregando casa, estamos entregando estrada, estamos fazendo parceria público-privada, estamos fazendo as coisas para o Brasil voltar a investir, voltar a ter competitividade, porto, aeroporto, rodovia, as coisas estão acontecendo. Mas nem sempre isso... E eu entendo, porque no calor do debate, às vezes você não presta atenção que nós vamos contratar 3 milhões de moradias no mandato contra o que foi feito no governo anterior. Acabaram com Minha Casa Minha Vida, acabaram com farmácia popular, acabaram com tanta coisa que está sendo reconstruída, mas a reconstrução, depois de uma destruição, ela não tem o mesmo gosto de você fazer uma coisa nova, né? Mas reconstruir um país que foi devastado nos seus programas sociais é muito importante. E eu penso que essa esperança que vai voltando às ruas, sabe? Da pessoa saber que faz diferença você eleger um presidente, faz diferença você ter um programa, faz diferença você sonhar com um país melhor. Eu acredito que isso vai voltar a ser, depois de 10 anos aí de hibernação, né? Desde 2013 a direita tomou as ruas e nós ficamos muito tempo. Eu penso que tem hoje uma massa crítica que foi, né, cultivada por pouca gente, mas que está ganhando volume. Deixa eu botar uma pimenta aqui nessa nossa conversa. Sabe que eu gosto, né, de colocar uma pimenta. E você estava falando aí dos 30 bi, né, que a gente... esse caos para conseguir aprovar isso, porque, sim, a gente quer dar essa isenção, o Brasil quer, todas as pesquisas mostram isso, quando as pessoas são perguntadas, até no Congresso, dizem que são a favor, ninguém tem coragem de falar que é contra isso, mas a gente ainda não aprovou, esse negócio ainda precisa passar. E são 30 bi que a gente está falando, né? Então, já se vai aí, sei lá, mais de um ano que a gente tem a ideia e não consegue colocar em prática. Isso não é novidade. Muitas vezes, coisas até menores, 2 bi, 3 bi, 4 bi, 5 bi, que para um país do tamanho de Brasil é pequeno. Sim. A gente não consegue aprovar se é para a galera mais pobre. Agora, foi aparecer o tarifaço dos Estados Unidos, que em 2 dias apareceram 30 bi para empresário. Então, por que no Brasil é tão rápido aparecer dinheiro para quem é rico e demora tanto para poder aparecer dinheiro para quem é pobre? Bom, por razões óbvias, né? O país é muito dividido, né? E a questão... Mas, assim, os 30 bi que apareceram para empresário não é fundo perdido. Não, é crédito. É crédito. Óbvio, é crédito. Mas, de qualquer maneira, até crédito para a galera mais pobre é difícil para caramba aprovar, às vezes. Não, mas vai aparecer 300 de crédito para o trabalhador com as medidas que nós estamos tomando. Nós fizemos... Você pegar entre consignado, desenrola, as coisas todas que foram feitas, tem muita coisa que está sendo feita em benefício. No Plano Safra, a gente dá juros subsidiados geralmente para o pessoal da agricultura familiar. O pessoal, né, do agrobusiness, por exemplo, pega um juro maior ou um juro de mercado e tal. Então tem muita coisa, mas você tem razão. No geral, é uma vergonha o que se faz para um lado e para o outro. Nós temos mais de 600 bilhões de reais de renúncia fiscal no Brasil, que, na minha opinião, esse é o maior escândalo. Nós conseguimos reduzir em 100, e foi essa coisa toda, a crítica ao governo, porque a gente reduziu em 100 bilhões a renúncia fiscal, que já estava batendo em 700, 800 bilhões de reais. Por ano, né? Por ano. E nós reduzimos em 100 e a grita, você está vendo a grita toda.
Agora com LCI, LCA, essa grita toda. Né? Agora, eu acho que o Congresso está muito maduro para aprovar a isenção. O problema é aprovar a compensação. Que é o andar de cima. Que é o andar de cima, que não paga imposto de renda, pagar. E nós estamos cobrando 10%. Imagina você. Qualquer lugar do mundo, essa mesma pessoa pagaria 40%. Que eu lhe fiz a provocação naquela entrevista outro dia. Eu falei assim, olha só, eu só vou discordar de você que eu não vou chamar isso de justiça fiscal. Porque cobrar 10% do cara que é bilionário e cobrar 22% da professora, como uma alíquota média, eu continuo achando que não tem justiça fiscal. Mas foi a provocação, né? Não, mas a provocação é correta porque hoje o cara paga 2%. Paga 2%, é isso aí. Então, pessoal, enquanto a gente está aqui acompanhando a entrevista, vamos fechar essa meta, R$ 138,00 e 2 membros, lembrando que 100 pilas vocês levam curso, R$ 160,00 no Pix, vocês levam canequinhas de presente, a gente tem essa daqui da Folha Democrata e outra. Edith Oli, que é uma querida, fiquei sabendo ontem das histórias, Edith, a gente falou no programa da noite. Vamos lá, faltando um membro só e 138 pilas, quem puder nos ajudar, o José Ribeiro é novo membro do canal, tem acesso agora a um curso de jornalismo. Vamos ver essa conversa aqui para a gente poder tirar conclusões. Vamos lá. Você ir de 2 para 10 é uma revolução no Brasil, porque você abre um caminho para daqui a pouco chegar nos 22. As pessoas falarem, irmão, vamos acertar o jogo de uma vez por todas. Por isso que eu falei, começar a agenda de combate à desigualdade talvez seja mais difícil do que seguir com ela. Concordo. Então, nós estamos abrindo abrindo uma discussão com a sociedade. Olha, vamos diminuir o imposto sobre consumo. Né? Aliás, eu dei essa resposta para você quando conversamos. Isso. Você me perguntou qual era a reforma dos seus sonhos. Eu falei, a OCDE no Brasil é uma revolução. É uma coisa... Sabe? Os países capitalistas no Brasil já seria uma revolução. Por quê? Porque aqui a gente cobra do pobre no consumo e não cobra do rico no imposto de renda. Então, é uma coisa tão distorcida. Né? Se nós engatarmos um caminho de corrigir o imposto sobre consumo para menos, imposto sobre renda para mais, no sentido de ser mais progressivo... Acertou a direção do carro, aí depois acelerar, né? Acerta a direção do carro. Você fala, o caminho está aqui, a estrada é essa. E quem pega estrada sabe que a pior coisa do mundo é quando você pega o atalho errado, né? Porque até você voltar por... Se entrar na estrada certa, ganha uma viagem, pô. Ganha uma viagem. Porque aí, assim, a 20 por hora, 50 ou a 100. A sociedade vai decidir. Agora, quando você está no caminho errado, como nós há 50 anos, aí tudo dá errado. Né? Com mais ou com menos velocidade, tudo dá errado. Então, eu penso assim, nós estamos colocando o carro... Assim, temos agora um IVA e temos agora a noção de quem está pagando imposto, quem está financiando o Estado. Vamos começar a corrigir isso. E não é para punir quem quer que seja, porque tudo que você faz nessa direção é engraçado, né? As pessoas... Eu me lembro de um debate, Edu, que era muito engraçado. A pessoa... Quando a gente lançou as cotas nas universidades para aluno de escola pública e dividiu proporcionalmente entre pretos e brancos, né? Por unidade da federação, eu me lembro da insistência de uma repórter me perguntando o seguinte... olha, a própria lei que vocês estão mandando prevê uma avaliação do programa em 10 anos. Então, vocês estão reconhecendo que ele pode dar errado. Né? Então, para que fazer uma coisa que pode dar errado? E eu dizia, não, nós estamos fazendo uma reparação, porque o sistema de vestibular não está selecionando os melhores. Nós estamos com um sistema totalmente errado. E a pessoa insistindo. Mas você corre o risco de você privilegiar um segmento da sociedade por 10 anos, não é muito tempo, 10 anos, numa coisa que está... Daí eu falei assim, mas foram 350 anos de escravidão, se a gente errar 10, erramos pouco. Nós erramos 350 contra os caras, será que não podemos errar 10 a favor? E a coisa se mostrou um acerto depois de 10 anos. Porque hoje você tem, de novo, nós temos uma geração que está com seus 30, entre 30 e 40 anos, mas que está vindo de uma outra realidade de acesso à universidade, que está chegando aos livros, está chegando às bibliotecas, está formulando com acertos e erros, porque toda geração tem o direito de
imaginar coisas que vão dar certo, que não vão dar certo, mas é isso que faz um país. É uma geração voltar a pensar o país, voltar a sonhar com o país. E nós temos um interregno muito grande. Está faltando intelectuais públicos no Brasil, está faltando esse debate mais geral sobre o que nós queremos desse país. Está faltando no Brasil. E eu vejo que aqui e ali estão começando a surgir novas figuras, novas vozes, novas percepções de que nós temos um encontro, né, com o nosso destino. Né? Nós temos que voltar a pensar no nosso destino. Opa, obrigado, PC, obrigado, Edith. Ao encontro disso, eu quero te trazer um anseio da população, as pessoas que eu venho conversando, conversei com muita gente na rua nesse domingo. E as membro e 113, juros gente. Vai a descer, a despeito de saber que isso é uma seara da política monetária. Quando o Campos Neto estava à frente do BC, havia muita crítica, no sentido de dizer que ele estava usando a política monetária como uma arma política contra o governo federal. A gente viu o Galípolo assumir o BC e os juros continuam altíssimos. Queria te ouvir a respeito disso. Primeiro assim, o Galípolo assumiu agora numa crise grande em dezembro. Se você me perguntar se eu acho que é justificável o juro estar nesse patamar, eu acredito que não. Eu não estou no lugar dele. Ele está lá. É difícil você... Né? Quando você herda um problema, foi uma transição, conforme eu falei, muito complexa. Não foi uma transição simples. Isso não foi ainda devidamente diagnosticado, na minha opinião. O que nós vivemos de abril para dezembro do ano passado. Né? Aí tem o tempo que nós vamos poder falar mais à vontade. Mas eu penso o seguinte, eu acho que a inflação no Brasil, ela esse ano vai ser igual ou menor do que do ano passado. Portanto, mesmo com o repique que deu no dólar no fim do ano, ela já está voltando para patamares próximos do teto da banda. Importante esse trabalho de trazer ela para dentro da banda, para dentro daquele horizonte permitido pelo sistema de metas, mas na direção do centro da meta, com um prazo que não é o do ano, né, um prazo contínuo, mas olhando ali no horizonte relevante, nós temos que trazer para um patamar mais baixo. E eu penso que o Galípolo vai chegar no momento, né, em que ele vai juntar a diretoria e tomar essa decisão. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.